Uma boa tarde a todos. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Eu gostaria de passar para os senhores algumas regras de participação deste webinar. Ao entrar na sala, seu microfone estará desabilitado. Pedimos a todos que o mantenham assim. Qualquer comentário ou questionamento, solicitamos que seja enviado através do chat, ícone localizados na barra de ferramentas, na parte inferior da sua tela, caso esteja acessando por computador, ou bate-papo disponível através do ícone participantes, se estiver acessando via celular. As questões serão respondidas ao final. Agradecemos a colaboração de todos. Tenham um excelente webinar. Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. É um prazer recebê-los aqui nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos apresentando o tema Cláusula de PDI, né, da inovação. A cláusula de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, cláusula de PDI, constante dos contratos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, tem como objetivo estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias para o setor, que é uma das atribuições da ANP, Lei número 9.478, de 1997. O nosso convidado de hoje é o senhor José Carlos Tigre, assessor técnico da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, desde 2014. Especialista em regulação da ANP desde 2005. Pós-graduação executiva em Petróleo e Gás, MBP e Indústria de Petróleo e Gás Natural pela COPE UFRJ. Mestrado em Administração e Logística pela COPEAD UFRJ. Seja muito bem-vindo, senhor José Carlos Tigre. Passo a palavra ao senhor. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite em nome da ANP, por estar participando aqui desse webinar. Enfim, não sei até que ponto vocês estão familiarizados com a questão da cláusula, a existência da cláusula de PDI dos contratos, mas, na realidade, essa cláusula surgiu, ela é um caso raríssimo aqui no Brasil de sucesso de uma política de Estado, porque essa cláusula existe desde os primeiros contratos, desde que foi quebrado o monopólio que houve ali do petróleo, se abriu o mercado de outras empresas, e ela passou por vários governos Fernando Henrique, dois governos do PT, do Lula, da Dilma, Temer e Bolsonaro, assim, governos de diversas matizes ideológicas e, enfim, a cláusula permaneceu como um instrumento do Estado, não de governo, de fomentar desenvolvimento tecnológico pelo lado das empresas, né, um investimento privado em P&D. Essa cláusula foi criada lá atrás, quando houve a abertura do mercado, fim do monopólio, para garantir a continuidade de uma política, de uma sistemática vitoriosa em termos de P&D do setor de óleo e gás que a gente tinha à época. Hoje, para a gente, um país que está produzindo a quantidade de petróleo que a gente produz e com as dificuldades tecnológicas e logísticas decorrentes de você tirar petróleo de um pré-sal, águas muito profundas, você parar para pensar em produção de petróleo em águas profundas, tal qual é na Bacia de Campos, que foi o nosso passaporte para sermos um grande produtor e é um passaporte para a nossa independência em termos de produção de petróleo. Hoje isso parece trivial, parece uma coisa boba, mas na época foi um desafio tecnológico muito, muito significativo e só foi possível, só foi uma empreitada viável em função de um esforço de desenvolvimento tecnológico grande desenvolvido pela Petrobras, à época monopolista, e que, à época, ela tinha esse viés, essa pegada de desenvolver tecnologia no seu próprio centro de pesquisa, do CENPES, que tem um histórico de serviços prestados fantásticos para o setor de petróleo do país, mas ela fazia isso também em parceria com as universidades. Ela tinha já um histórico de parceria com as universidades para viabilizar essa evolução tecnológica e, enfim, quando foi quebrado o monopólio, a ideia era que isso não morresse, porque a partir daquele momento a Petrobras ia ter que concorrer de igual para igual com outros players internacionais
que não necessariamente teriam que investir em tecnologia do Brasil, e a gente sabe que o custo do Brasil é complicado, então, às vezes, por razões de competitividade para concorrer nesse ambiente, ela poderia eventualmente mudar essa trajetória e também, para ela continuar fazendo isso, tinha que haver uma igualdade com os outros players. Então, foi estabelecida essa cláusula contratual que obriga, dadas determinadas condições de produtividade e rentabilidade do campo, ele gera uma obrigação de investimento de P&D em bases anuais. Em função da produção de um determinado campo num ano, é gerada uma obrigação de investimento de P&D que tem que ser executada até o ano seguinte, até meados do ano seguinte. Grosso modo, são os campos de partilha e os campos que pagam participação especial, os de concessão que pagam participação especial, e a cessão onerosa. Enfim, a gente... Isso é um breve histórico para entender por que existe essa cláusula, por que a ANP está metida numa questão de desenvolvimento tecnológico, né, de P&D, P&D. Basicamente para isso. E pelo fato da nossa atividade de petróleo e gás, ser uma atividade que demanda naturalmente muita tecnologia, muita inovação, senão você não conseguiria estar buscando petróleo em situações cada vez mais difíceis, águas profundas, condições mais complexas de você retirar esse recurso, que demandam tecnologia não só para você conseguir fazer isso, mas para conseguir fazer isso de uma maneira economicamente viável e atrativa. Então, isso é o histórico da cláusula, porque a gente está nisso. Agora, tem uma outra coisa que é importante a gente considerar quando a gente trata disso, que é a questão do ambiente de PDI no Brasil de uma maneira geral. Se a gente para analisar os mais diferentes rankings internacionais de competitividade do país, de produção científica e em termos de inovação, a gente vai ver que, em termos de produção científica, não importa qual ranking que você vai procurar, mas, de uma maneira geral, o país não está mal. Em termos de produção científica, produção acadêmica, tecnologia, o país está numa posição no ranking condizente com a nossa posição em termos de PIB, em termos do tamanho da nossa economia, da nossa importância econômica como um player global. A nossa produção acadêmica não fica mal na foto, fica até bem nesse patamar. Agora, quando você traz isso para a inovação, é uma catástrofe total, é uma tragédia completa. A gente está péssimo, para falar o mínimo. E o porquê isso? Quer dizer, na realidade, isso tem razões históricas. Assim, a gente tem um histórico de longa data, isso não só no setor de petróleo, que basicamente a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país é quase na sua totalidade feita em universidades públicas com recurso público. Então, a gente tem uma presença muito grande, uma participação muito grande de recurso público e pouca participação de recurso privado na atividade de desenvolvimento tecnológico, e isso reflete na própria inovação, porque, na realidade, quem tem o viés, a pegada de ver a necessidade, a aplicabilidade daquela tecnologia, de transformar aquele conhecimento, aquela nova técnica em algo que possa ser colocado para produzir, gerar resultados, ser utilizado pela sociedade, quem está na ponta, são as empresas. A gente tem, historicamente, uma baixa participação das empresas na atividade de PDI. Isso não só no setor de petróleo e gás, mas no setor de petróleo e gás também. E no setor de petróleo e gás, você também tem uma razão de ser para isso. Em que pese que seja muito claro para a gente que a gente entende que cada player tem uma importância nesse ambiente de PDI, quer dizer, as universidades, a academia, as instituições de pesquisa têm o papel fundamental de realmente gerar tecnologia, pesquisar, avançar na pesquisa mais básica, que é o instrumento necessário, são os elementos necessários para serem transformados em inovação. E é uma parte que as universidades e os centros de pesquisa não têm, mas as empresas têm isso muito claro. Elas têm essa visão da demanda do mercado, da utilidade da tecnologia, o que vai ser preciso ou não. Então, cada player tem seu papel. Só que o que acontece? No setor da gente, historicamente, por conta disso que eu falei antes,
a razão de que a cláusula foi criada, para manter o investimento da Petrobras no SEMPS, não deixar de sucatear e diminuir as atividades do SEMPS e não diminuir as atividades com as universidades. Essa cláusula foi feita e ela tem amarrações que estão nos contratos, cada rodada tem o seu contrato, e basicamente até a rodada 10 que vamos dizer, são os poços os campos que estão produzindo quase a totalidade do petróleo hoje produzido no Brasil, e o recurso de P&D, na sua quase totalidade, imensa maioria, ainda são poços campos da rodadas 1 a 10. São Petrobras, basicamente a maioria da Petrobras, porque a gente veio de uma situação de monopólio, todos os campos que existiam, que estavam produzindo eram da Petrobras, aí quando se quebrou o monopólio, teve a rodada 0, que a Petrobras pegou para o seu portfólio tudo que ela achava que era interessante, ficou com ela, e nas primeiras rodadas foram entrando outros players, mas o próprio tempo que demora para os novos players entrarem, arrematarem blocos, e esses blocos passarem por todas as fases de exploratórias e, eventualmente, encontrar reservas comerciais de petróleo, se começar a produzir e gerar obrigação de P&D, isso demora muito tempo. Então, nos primeiros anos todos, durante muito tempo foi a totalidade, durante muito tempo a quase totalidade dos recursos de P&D vinham da Petrobras. E os contratos estabeleciam, para manter essa ideia original de manter o recurso para o ambiente de P&D existente no país, que eram as universidades, e garantir que o SEMPS continuasse a funcionar, você tinha metade dos recursos obrigatoriamente aplicados em PDI, atividade de PDI, projetos de P&D, nas universidades, e a outra metade era livre uso por parte das petroleiras. Livre uso no sentido, sim, tinha que ser P&D, tinha que ser aplicado no país, qualquer atividade, mas assim, o livre escolha do parceiro que seria contratado para desenvolver pesquisa. Ou seja, a petroleira poderia contratar esses projetos de P&D com a própria universidade, se quisesse fazer 100% dos recursos na própria universidade, poderia fazer com uma empresa brasileira da cadeia fornecedora, ou poderia fazer nas suas próprias instalações de pesquisa, o que no caso da Petrobras significa o SEMPS, e que no caso da Petrobras, como você tem uma necessidade de financiamento do SEMPS, a totalidade desse recurso, dessa metade de livre uso, ia para o SEMPS. Então, a gente criou uma situação em que todo o recurso que não era utilizado dos primeiros anos da cláusula de P&D, dos vários primeiros anos, durante muito tempo, desse recurso, uma parte dela é para a própria Petrobras. E a outra parte, que era contratada do projeto externamente, a totalidade, ou a quase totalidade, mas assim, pode-se considerar que é a totalidade do recurso, ia para as universidades, porque o contrato assim estabelecia, né? Assim, que metade era para as universidades, metade livre uso sempre. Então, o que aconteceu? Isso replicou esse modelo de investimento em P&D do país, que eu falei aqui do nosso ambiente, de você ter muito recurso privado, público, universidades estatais, e pouco recurso público, porque o recurso privado. O recurso privado, no nosso caso, é para a Petrobras, ficava lá dentro dela mesma. E a outra parte ia para a universidade. Então, replicou esse modelo do recurso de P&D estar na universidade, no centro de pesquisa, na universidade estatal, e não com a empresa. Então, a ANP vem num esforço, a gente entende que já de algum tempo, desde que principalmente agora na última gestão do nosso superintendente, assim, é um esforço muito grande de realmente focar na inovação, de entender a importância de atrair empresas para o ambiente de P&D do setor de petróleo, e isso começou a ser feito por um processo de acerto, de melhoria, de modernização e simplificação da regulamentação, né, do próprio regulamento de P&D de respeito à cláusula. Porque o nosso modelo, assim, o modelo de P&D, assim, do setor de petróleo e gás, ele tem duas coisas assim que são imutáveis, que a gente não pode e não deve mexer, que é a própria razão de ser da existência da cláusula. O primeiro é desenvolver atividades de P&D, de PDI. Né? A gente trouxe a inovação, antes era só P&D, agora a gente faz questão de botar o I de inovação. Então, a atividade a ser desenvolvida tem que ser de P&D, com esse recurso. E tem que ser feita no Brasil.
São as duas coisas imutáveis e negociáveis. Agora, o resto todo a gente procura facilitar para que se crie um ambiente maior, mais interessante, mais incentivo para as empresas petrolíferas investirem em projetos relevantes para elas e que tragam inovação, que gerem produtos, facilitar a inserção de empresa. Porque a outra coisa que é fundamental da gente martelar, que às vezes dá um problema de entendimento em relação à cláusula da gente, de P&D do Instituto de Petróleo e Gás, que ela não é um fundo, não é um recurso que não é da ANP, não é do governo, não é do CNPq, não é nada assim. Ele é um recurso das empresas, é um recurso privado das empresas. As empresas é que escolhem com quem que elas vão contratar o projeto, que projeto elas vão contratar, qual é a área de pesquisa que interessa a elas dentro da estratégia de desenvolvimento tecnológico de cada uma delas. E a gente entende que isso é a maneira melhor de você garantir que sejam feitas pesquisas relevantes, porque a pesquisa, ou tecnologia, inovação vai estar alinhada dentro da estratégia corporativa da empresa. O que interessa a ela vai estar realmente interessada em ter aquele resultado, e não virar mais um imposto brasileiro, tipo, tem que pegar e botar esse dinheiro em projeto P&D. Faz qualquer coisa para gastar, porque eu tenho que gastar nisso, que é uma obrigação contratual, então não me importa o resultado. Então isso podia levar a jogar dinheiro fora, dizer, ficar alimentando projetos meramente acadêmicos, iam gerar papers, assim, mas não tem resultado. Então a gente entende que a partir do momento que as empresas petrolíferas vejam esse recurso, que é uma obrigação contratual, como uma oportunidade delas, não só uma obrigação, é uma obrigação, é fato, e é a obrigação da agência reguladora zelar e fiscalizar pelo cumprimento do contrato. É uma das cláusulas do contrato, o nosso papel é zelar pelo cumprimento dele. Mas, por outro lado, a gente entende que é importante que, a partir do momento que a empresa petrolífera considere que isso não é apenas uma obrigação, mas é uma oportunidade, já que no nosso setor a demanda por tecnologia e por inovação é primordial para garantir a produção em condições econômicas e ambientes mais inóspitos. Então, assim, a tecnologia é fundamental para a própria atividade de petróleo, para se produzir, seja aqui nas nossas águas profundas, ultraprofundas, pré-sal, seja nas águas do Mar do Norte, Golfo do México. Assim, a nossa indústria demanda inovações e avanços tecnológicos para continuar produzindo em condições econômicas favoráveis. Então, a gente entende que é importante que a petrolífera entenda que é uma oportunidade de usar essa obrigação para alavancar suas demandas tecnológicas dentro das estratégias globais. Então, a gente acha que a gente constata que a gente vem tendo sucesso nisso, porque já desde o ano passado a gente tem recebido consultas de empresas estrangeiras que desenvolvem tecnologia em parceria com uma série de petrolíferas estrangeiras que estão lá fora e que, por orientação das próprias petrolíferas, falam: olha, vocês são pesquisas que eram feitas globalmente, dentro da estratégia global da petrolífera, mas como tem um valor muito grande a ser investido no Brasil, então uma parte desse recurso de P&D dentro do orçamento de P&D global das empresas, que poderiam ser gastos em Houston, na Noruega, né? Como tem que gastar aqui no Brasil, então eles estão deslocando uma parte desses gastos para cá. E sugerem que os seus fornecedores, se quiserem continuar atuando junto com eles, que se instalem, abram filiais aqui no Brasil, façam parcerias com empresas brasileiras, com universidades brasileiras, de modo a poderem continuar fazendo parte desse desenvolvimento, já que elas estão transferindo uma série de atividades de P&D que normalmente não seriam feitas aqui, estariam dentro da estratégia global, seriam desenvolvidas nas matrizes, mas pelo fato de existir o recurso aqui e as condições do regulamento, depois das melhorias regulatórias, tornaram mais atrativas, essas atividades estão vindo para cá. Essas melhorias regulatórias que eu falei, na realidade, elas são frutos de um processo. A gente está, desde 2018, trabalhando firmemente nisso. Teve uma primeira... Na realidade, das duas primeiras fases já aconteceram. As duas primeiras fases envolveram uma interlocução muito intensa com
os principais stakeholders. A gente teve não só conversas, mas assim, contribuições individuais, conversas, uma série de reuniões e contribuições individuais das principais, de todas as petroleiras individualmente, do IBP como Associação das Petroleiras, das principais universidades, vamos dizer, de 85% das universidades que fazem assim, 85% dos projetos, dos recursos representados pelas universidades, eles falaram individualmente, e a Associação das Fundações de Universidades, dos reitores, Firjan, Senai, Sebrae, enfim. Passamos uns 8 meses nesse processo longo, então a gente conseguiu fazer essa segunda rodada do regulamento, que ainda não já está em vigor, mas não esgota nosso processo de melhoria. A gente está agora no meio de um terceiro processo, alguns pontos ainda para melhorar, mas, enfim, essas melhorias trouxeram muita simplificação. O nosso foco nessa aprimoração da regulação do PDI, que já está implementada, foi uma simplificação em todos os aspectos, na parte burocrática, na parte de regras, na parte de prestação de contas. Uma maior liberdade de aplicação dos recursos por parte da empresa petrolífera, que antes tinha um viés muito controlador, cheio de não pode, não sei o que, tinha aquela coisa de uma visão do Estado presente em outros, assim, que entendia que o Estado tinha que ser mais interventor, mais controlador, tinha que dizer como tinha que ser, como não podia ser. Então, o regulamento refletia isso. Então, assim, havia muito controle, muita limitação do tipo de gasto, tipo de coisa que a empresa petrolífera poderia fazer com esse recurso. Então, a gente houve essa maior liberdade, maior simplificação. Tem um incentivo à participação de empresas, porque, apesar de nunca ter sido proibido, a regulamentação sempre proibiu projetos com empresas, né? Falei agora há pouco, no início, que no caso específico da Petrobras, ela terminava direcionando para as universidades, que era obrigatório, mas a metade de livre uso que ela poderia usar em empresas fornecedoras ou no próprio centro de pesquisa. No caso da Petrobras, é para o centro de pesquisa. Mas, na medida que outras empresas que não têm centro de pesquisa e começaram a ter produção relevante da obrigação de investir, começou a ser possível contratar empresas, mas assim, havia a regulamentação não era amistosa para esse tipo de gasto, então terminava não incentivando, porque assim, tinha 1000 restrições de despesas que uma empresa podia colocar ou não, eram muito menos despesas aceitáveis para usar em recursos da cláusula se você fosse uma empresa fornecedora do que uma universidade, tinha um tipo de despesa elegível para ser utilizado. Então, assim, ainda se exigia uma contrapartida obrigatória da empresa. Então, essa era uma regra muito hostil que desincentivava não só a petroleira a contratar um projeto com a empresa, pelo risco de ter as despesas glosadas, como pela própria empresa de se inserir nesse projeto, porque ela ia, assim, as regras eram muito draconianas. Então, a gente mudou as regras para equiparar, facilitar para todo mundo e não só para as universidades, para as empresas também, para facilitar isso. Houve também um viés de incentivar a participação de projetos conjuntos de empresas, fornecedoras e universidades em conjunto, porque a gente entende que essa parceria ela pode ser muito profícua para as duas partes. Cada player, eu já falei no início, cada um tem seu quadrado, seu nicho que ela funciona melhor, né? Mas os dois juntos se complementam e a gente avança mais. E a outra coisa importante que é um incentivo, viabilizar a participação e investimento em empresas nascentes, startups, que a regra também nunca proibia, mas assim, o próprio setor, as petroleiras, não é que se queixavam, elas demandavam instrumentos ou caminhos que facilitassem, permitissem que elas conseguissem chegar em projetos com startups de uma maneira mais fácil, porque pelo próprio porte delas, as regras de contratação, as regras de cadastro de fornecedor, as regras não, às vezes dificultavam e às vezes até impediam o desenvolvimento de projetos com empresas com startups. Fora que essas startups, assim, fica difícil uma grande corporação, uma grande petroleira conseguir enxergar
nesse universo de startups, quem poderia ser um parceiro, quem poderia ser interessante. Então, terminava que você tinha uma distância intransponível, e fora que os projetos com startups, pelo próprio porte das startups, são projetos com valor menor. Não dá para você ter um projeto gigantesco. Então, você termina com essas petroleiras com valor muito grande para aplicar. Se você for fazer uma carteira só de projetinhos com startup, tem uma carteira gigantesca, e isso tem um custo administrativo de gerir essa carteira de projetos muito complexo. Então, houve essa demanda das petroleiras, e a gente terminou implementando a possibilidade de fundos para financiar projetos com startups, né, com um gestor financeiro que faça essa ponte entre a petroleira muito grande para as startups e o universo de startups pequenas. Então, instituições tipo Sebrae, tipo Embrapi, FINEP, próprio BNDES, que tem essa possibilidade de enxergar, assim, são grandes bastante para serem um parceiro, um interlocutor, o representante das petroleiras, receberem o recurso, e tem a capilaridade de chegar nas pontas dos pequenos. Então, assim, basicamente, essa regulamentação, essa mudança de regulamentação teve esses pilares que eu te falei: simplificação, maior liberdade para as empresas petroleiras escolherem os seus projetos de aplicação de recurso, incentivar a participação das empresas fornecedoras no recurso, permitir aqueles instrumentos que permitam projetos com startups, que é uma dificuldade, e o outro é fomentar projetos conjuntos de universidades e empresas. Então, isso foi feito, essa regulamentação já está em vigor, né? Essa mudança foi publicada ano passado, já está em vigor. Como eu disse, a gente já tem indicativos de que isso foram mudanças consideradas muito positivas, até mesmo porque estavam tão bem alinhadas com o que o setor demandava. A gente, falei, foi um processo longo e exaustivo de construção conjunta, não foi a ANP que tirou da cartola as regras, a gente tinha os nossos diagnósticos do que estava ruim, do que estava emperrando, mas em cima disso a gente conversou e fez junto com todos os principais stakeholders do ambiente de PDI do Instituto de Petróleo e Gás, e a gente tem tido feedbacks de que a coisa está funcionando melhor, e um dos principais é aquilo que eu comentei com vocês, é o fato das próprias petroleiras já estarem indicando que está começando a ser procurados por instituições, não só empresas, mas até mesmo universidades estrangeiras que nos procuram para abrir filiais no Brasil, para continuar fazendo parte do rol dos fornecedores, dos parceiros de desenvolvimento tecnológico das petroleiras lá de fora, por indicação deles, em função de que as petroleiras já estão considerando que o Brasil é um hub importante para o desenvolvimento tecnológico, já que as condições de desenvolver a pesquisa aqui são adequadas e atraentes para eles, e eles têm essa obrigação contratual de investir aqui. Outra coisa que eu acho importante falar em relação à cláusula, que às vezes passa batido, já estou terminando para não estourar o meu tempo, que, apesar de ser uma cláusula, é uma cláusula de P&D do setor de petróleo e gás, mas isso não implica que as inovações, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de inovação tenha que se limitar a estrito senso petróleo, gás natural, exploração e produção, subsídio, assim. Na realidade, a regulamentação permite que você tenha toda a cadeia, a cadeia de valor da indústria de petróleo, gás e biocombustíveis, que a gente é de biocombustíveis também. Então, isso implica questões ambientais, projetos de fontes renováveis de energia, de transição energética, de diminuição de emissão de carbono, economia de baixo carbono. Então, assim, é um escopo bem amplo que pega toda a cadeia de valor da indústria de petróleo, gás natural, biocombustíveis,
Então, pelo fato de ser muito amplo, assim, às vezes as pessoas acham também, assim, não se dão conta que muito do que a gente desenvolve com o recurso da cloud termina tendo aplicação em outros setores. A gente já teve resultados de pesquisas com o recurso da gente em desenvolvimento de nanomateriais, pesquisas com nanopartículas voltadas para a produção de equipamentos subsea, para IP, mas que o resultado desses trabalhos, dessa inovação e da tecnologia gerada, gerou produtos, gerou esses nanomateriais, etc., com aplicação na área médica, em instrumentos médicos. Então, você termina tendo, assim, principalmente quando você está lidando no universo de startup, que você trabalha com tecnologias mais disruptivas, e esse é o grande barato de você, e é uma das razões pelas quais é fundamental que hoje em dia você tenha instrumentos para fomentar, para permitir a inserção das startups no ambiente de P&D do nosso setor, porque assim, as tecnologias, a gente está num momento de realmente mais disruptivo em termos de inovação, a tecnologia evolui muito rápido, se para pensar na nossa vida cotidiana, as coisas a maneira como você pede um carro, como você pede uma comida, como você faz as coisas na sua casa, assim, compara isso como era 10 anos atrás, está tudo diferente, a coisa vai evoluindo. Se você para pensar todas essas mudanças mais radicais, mais disruptivas, elas vêm de startup, que não tem as amarras corporativas, daquela estrutura pesada, que faz a mesma coisa há 50 anos e tem cheio de regras de pode e não pode. As startups têm essa leveza e que permite que você realmente seja disruptivo. E a indústria já entendeu que precisa dessa coisa disruptiva e já entendeu que é difícil para ela. Então, por isso que há um interesse, uma busca grande de desenvolver projetos em parceria com startups, exatamente por conta dessa característica, né, que a gente está trazendo. E a regulamentação permite isso. Então, assim, e o que eu estava falando, só para fechar, que nessa questão da transversalidade das atividades de P&D, do conhecimento, da inovação gerada, que é uma característica da nossa indústria, você não se limita a fazer equipamento, botar lá no fundo do mar para fazer isso. Tem para viabilizar aquele equipamento, aquela válvula, aquele material, tem 1000 conhecimentos, 1000 inovações desenvolvidas que servem para a indústria aeronáutica, a indústria automotiva, a indústria médica, a indústria agrícola, quando você está tratando de biocombustíveis novos, de diminuição de emissão, de ciclo de carbono. Então, você termina tendo... E as startups têm uma facilidade maior de transitar nessa inovação disruptiva transversal em termos de setores. Então, é muito importante trazê-las para cá e você gera inovações e tecnologias não só para o nosso setor, como para os outros todos. Então, assim, o foco é de todo, assim, no final das contas, só para encerrar minha participação antes das perguntas e do debate, assim, é o foco da nossa atuação em termos de aprimoramento da regulamentação da cláusula de P&D e da ANP foi exatamente no sentido de você trazer a inovação, fomentar, viabilizar a inovação nesse setor, seja ele em termos de atração de empresas, seja ele em termos de trazer startup, de ter mais transversalidade, por conta disso, você ter mais temas possíveis, mas o foco é exatamente você criar condições para que haja mais inovação. Bom, acho que é isso, estou quase estourando meu tempo. Eu agradeço aí a paciência de vocês, espero ter contribuído em termos de conhecimento. Estou totalmente à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que se faça necessária. Estamos aqui. E agradeço mais uma vez o convite da Rede PetroRio para a ANP, para a gente poder estar aqui ajudando a divulgar, a contribuir com isso. Tá bom? Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela excelente apresentação. Nesse momento, eu vou passar ao nosso diretor de Inovação e Novos Negócios, Luiz Fernando Pessoa, que ele tem alguns assuntos também para trazer para a gente. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí, Tigre. Foi realmente muito rico e a gente precisava desse conteúdo. Estava
A gente estava ansioso, a gente tinha programado uma visita a vocês, mas acontecendo isso tudo, tivemos que segurar e ver essa oportunidade. Eu queria agradecer a presença do pessoal do INT, nosso grande parceiro, a Márcia Gomes, que é coordenadora de desenvolvimento e tecnologia, e da unidade Embrapi, o Ralph, nosso parceiro importante, o Erickson, o Ricardo Castro, estão todos aí presentes, parceiros importantes, e também queria agradecer também a presença do Aranha, ex-presidente da Amprotec, que está nos prestigiando, tamanha importância do conteúdo que está trazendo esse público. E eu vou puxar aqui um fiozinho, exatamente para provocar. A gente soltou um programa de inovação em parceria com a NT, que é exatamente para provocar esse tema da startup, onde a gente chamou, nós somos uma associação de empresários, tem ideias aflorando, e a gente está querendo encaixar essas ideias. Quando a gente soltou o programa, claro, a gente tinha que ter parceiros de qualidade, sabia da importância do PDI, você mostrou toda a regulamentação, uma agência reguladora que tem que ser severa, né, no uso do capital, e ele tem que ser dentro do propósito específico. Então, o INT era um parceiro alvo e único alvo para a gente colocar dentro desse campo para nos ajudar nessa construção, nessa validação no processo, não só na construção, como saber do uso, da validação e assim por diante. Eu queria pautar um pouco sobre essa questão das startups. Quando eu comecei a desenvolver o programa, a primeira preocupação que eu tive é otimizar a energia. Quer dizer assim, as startups, elas estão de acordo com as verticais que a ANP pensa como investimento, e, por sinal, as empresas. A gente teve algumas conversas e começou a ver que, nesse governo agora, parece que começaram a criar verticais específicas para investir em PDI. A coisa era um pouquinho dispersa, acontecia, e parece que agora foi definido. Eu não sei se isso aconteceu na questão das startups, e eu queria emendar algumas perguntas para também jogar o pessoal do INT na mesa para fazer pergunta. Como é que acontece essa originação das startups? A gente tem que passar por um processo de validação da ANP, e essa validação já vai dentro de uma política de vertical que a ANP já definiu para colocar. As empresas facultam a sua necessidade de startup, ela direto, ela fala, eu tenho necessidade nisso, nisso, nisso. Eu queria começar o assunto por essa dúvida que a gente tem, para a gente poder ser ter uma conversão melhor no trabalho, em trazer, como dizia a nossa amiga Ieda do INT, o nosso projeto é transformar projeto em nota fiscal. Então, a gente tem que ter assertividade. Então, vamos tentar ser assertivo nesse processo de capturar a startup e ela virar um negócio, geração de emprego e renda. Nos ajuda um pouco nesse tema, por favor. Bom, na realidade, o que acontece? Como eu falei no início da nossa conversa, no nosso caso, assim, o recurso não é da ANP, o recurso é da petrolífera, o recurso é das empresas. Então, as empresas escolhem com quem elas vão fazer, que tipo de projeto, se é com startup, se é com empresa grande, se é com universidade, se é com, enfim, se é com ela mesma. É decisão totalmente dela. O que a ANP fez foi criar a possibilidade, que era uma demanda deles, de você, assim, porque na realidade nunca foi proibido, assim, até existe. A Repsol, por exemplo, ela faz um esforço louco, ela tem uma estratégia de contratar projetos individualmente com startups. Ela seleciona, tem um custo mais alto de gestão dos projetos, mas é uma estratégia, dentro da estratégia corporativa global de desenvolvimento tecnológico, eles entendem que é importante ter projetos com startups, eles têm essa pegada. Outras petrolíferas não conseguem fazer isso, eu acho muito longe. Então, fazem com parceiro, como a Shell fez com o Sebrae no passado, a Shell é parceira da fábrica de startups, a Petrobras fez 2 chamadas agora com o Sebrae, tem uma que já está em andamento, outra ele lançou o edital agora, que quer ter esse intermediário. Então, o que a gente faz, como é que funciona a mecânica? Ou parte do interesse da petrolífera e ela procura um parceiro, um gestor financeiro, tipo uma Embrapi, um Sebrae, uma FINEP da vida, para discutir como vai ser feito isso. Então, e aí apresenta
qual é o desafio tecnológico ou os desafios tecnológicos que ela quer vencer. Isso pode ser de uma petroleira individualmente ou pode ser setorial, pode ser de Open Innovation. Pode chegar, por exemplo, uma Petrobras junto com a Shell, junto com a Total, junto com a Repsol, chega às 4 na FINEP, no Sebrae, e fala, olha, tenho esse aqui, cada um vai botar X milhões de reais, vai dar um bolo disso, vou fazer uma chamada para tais e tais desafios tecnológicos, vai escolher tais e tais projetos. E assim, a gente não amarrou, porque a gente acha assim, foi uma discussão muito longa em relação a isso, e no final prevaleceu uma visão de que assim, a regulação não deveria ser dizer muito o que pode, o que não pode. Como é que você pode isso, pode fazer aquilo, aquilo outro, você está excluindo outras possibilidades. E a gente não tem a pretensão de achar que da nossa cabeça a gente consegue imaginar todos os possíveis arranjos em termos de parceria, em termos de desenvolvimento de projeto. Então, na realidade, o que a regulamentação faz permite que uma ou mais petroleiras apliquem um recurso num fundo, em termos de um desafio, uma contratação de um rol tecnológico com startups, através de chamada pública, e basicamente isso. Agora, a mecânica de cada contrato, cada chamada, você pode ter uma chamada que você tem essa parte de P&D, porque esse recurso nosso é de P&D. A gente não tem como cobrir venture capital, mas tem outras instituições que podem cobrir. Então, se você com a FINEP tem uma parte disso. Então, a gente pode fazer um projeto conjunto, que é a ANP, FINEP, com as petroleiras. Então, a gente entra numa determinada parte, a FINEP é outra, mas o projeto é um só. Então, você faz o desafio tecnológico, você faz a seleção dos melhores projetos, dos melhores resultados, e aquilo ali continua no projeto com uma fase de desenvolvimento da empresa, chega no marketing, em gestão, que está além do P&D, mas pode estar no mesmo projeto. Então, a gente deixou isso flexível. A nossa regulamentação não dá esse tipo de limite. O que a gente diz é que você pode, a petroleira pode contratar isso. E como eu te falei, e são duas mãos. Você pode chegar por iniciativa da petroleira, tem um desafio tecnológico e vou fazer isso, ou da instituição que pode fazer esse meio de campo, tipo uma Embrapi, o próprio Sebrae. Aliás, eles têm feito isso. Eles formatam uma maneira de como estruturaria essa chamada, esse projeto, esse negócio. Aí vai na petroleira ou nas petroleiras, tentam vender ideia para ver que tipo de desafio tecnológico vai ter, e se fechar a questão, aí você tem o interesse da petroleira num projeto, num formato com parceiro. Aí você vai trazer aí a petroleira vai trazer para a ANP esse parceiro e dizer, olha, tenho X milhões, quero investir no projeto tal com o gestor financeiro X, que vai ser assim acessado. Aí a ANP autoriza, porque na verdade eu vou ter que fazer um contrato com o gestor financeiro, que vai acompanhar a prestação de contas, e aí eu vou fazer a amarração desse projeto em si num contrato, numa side letter entre a ANP e o gestor financeiro, que aí vai administrar essa questão que a ANP faz nos projetos diretos da petroleira. Assim, quando um projeto direto da petroleira, ela contrata o projeto, aí avisa para a ANP, olha, tem obrigação de, sei lá, 10 milhões de investimento P&D esse ano, e contratei 5 projetos de 2 milhões, o projeto A, B, C, D, E, é assim, assim, assado, tem previsão de tais despesas e vai indo. Então, a ANP vai acompanhando isso daí. Quando você contrata esse projeto de startup, não é com a ANP. A ANP não vai mais lidar com a petroleira. A petroleira vai chegar no parceiro e dizer, deixa os 10 milhões lá com a FINEP faz a chamada, fiscaliza o acompanhamento se as despesas que estão sendo lançadas para startups são despesas previstas no contrato como elegíveis para usar o recurso das cláusulas de P&D e por aí vai. Então, assim, mas a lógica, para não me perder e para dar tempo para coisa, ou a instituição, o gestor financeiro, estrutura uma lógica de um programa, como ele funcionaria, e vai vender a ideia para a petroleira, ou a petroleira tem uma ideia, tem seus desafios tecnológicos, que é a startup, e vai no parceiro que ela acha que tem condição para fazer isso. Que mais ou menos o que foi feito até agora é nesse sentido. A Petrobras foi no Sebrae, a Shell foi no Sebrae, foi na fábrica de startup. Então, mas duas mãos. A gente não tem restrição alguma. Porque tem que ter em mente que o recurso não é da ANP, o recurso é da petroleira. Então, a iniciativa é
a iniciativa e a decisão é dela, da petroleira. Entendi. A gente imaginava um pouco isso. Eu também queria agradecer o pessoal que está lá pelo YouTube, lá, o Eduardo Neiva, nosso consultor da parte de PDI também, está lá participando. Eu só queria fazer a última colocação para passar para o pessoal do NT. O que você está falando é o seguinte, a coisa é mais leve para deixar acontecer. Quer dizer, não existe nenhum filtro, um pré-filtro da ANP para esse tipo. Faculta as dores. Eu só quero fazer uma pergunta e passar para o pessoal do NP. Esse recurso é um recurso de subvenção ou é um recurso que ele vira equity na empresa? Como é que é a regra desse recurso? Ou ele é negociado com as partes? Como é que acontece? Hoje em dia, pela regra inicial, assim, quando a gente implementou esse regulamento, a segunda fase, que já está em vigor, a nossa Procuradoria vetou totalmente a questão do equity. Falar que o recurso P&D é uma subvenção. Na realidade, você contrata um projeto com a startup, você dá aquele dinheiro que está dado para a startup. Não vira equity. O que a gente está mudando, na realidade, assim, a gente não vai, de maneira nenhuma, poder virar o equity da petroleira numa startup. Porque, na realidade, assim, isso não é um investimento, assim, vamos supor, não é a petroleira que tinha uma obrigação de investir em P&D, aí ela pegou e investiu numa startup que virou Uber. Então, ganhou uma fortuna num projeto. Bom. Isso que bom para ela, mas assim, a nossa Procuradoria veta completamente que esse recurso não é recurso para gerar não investimento de capital. É uma obrigação contratual de investir em desenvolvimento de tecnologia. Então, o que a gente está trabalhando é de tentar fazer assim, o fundo, quer dizer, você pode ter a equity para a coisa, mas assim, essa equity é do fundo. Então, o lucro, o resultado financeiro do sucesso da startup volta para o fundo para ser aplicado em mais P&D, em mais projetos, para agora não retornar. Isso não é para dar lucro para a petroleira. Isso não é um investimento da petroleira em assets variados. Isso ela pode fazer. E a gente até o formato que deixou de ser mais aberto, a gente não impede isso. Assim, até essa própria lógica da chamada pública do desafio, você pode pegar e você coloca um desafio, você chama as startups todas, o negócio aberto, e do resultado, se o resultado de uma delas for a petroleira achar que realmente tem potencial, que ali é uma coisa que vale a pena dar andamento, ela ela já passou daquela fase de não ter visibilidade, não ter contrato. Ela já pode fazer um outro projeto direto com essa e, no limite, pode pegar e virar uma parceira em termos de investimento mesmo, virar asset, comprar e botar capital lá, virar equity da petroleira, mas não recurso da cláusula, é recurso dela mesmo. Mas a identificação que a gente entende, que essa lógica que a gente deixou mais aberta, ela abre a possibilidade da primeira etapa da petroleira poder investir em equity em empresas que ela acha que vale a pena, que tem negócio. A fase inicial de identificação está dentro de um escopo de um projeto de P&D de uma chamada, pode ser feito com projeto com recurso da cláusula. Maravilha, boa notícia, hein? É um projeto vanguarda. Eu queria abrir, a Márcia quer perguntou alguma coisa, Márcia? Quer participar? Seria um prazer a sua presença aí. Obrigada, Luiz Fernando, pela oportunidade. Obrigada, José Carlos, pelas informações que você passou. A dúvida que eu tenho, eu acho ótimo que as startups possam ser apoiadas de um modo geral, diretamente, né? Para quem já realizou projeto com qualquer petroleira, e efetivamente um projeto que não seja meramente científico, mas tecnológico, a gente tinha um pouco de dificuldade, porque para você materializar exatamente o produto, você tinha que ter uma empresa junto. E muitas vezes ela não podia ser executora do projeto, mas contratada pelo projeto. Então, isso exigia uma engenharia financeira e de contratação para que você garantisse aquele produto. E é muito boa a notícia de você poder executar isso diretamente. Você disse que já teve iniciativas com o Sebrae, com a fábrica de startups, e mencionou a Embrapi também. Você já sabe se já tem alguma iniciativa concreta nesse sentido? Porque para as unidades ainda não foi necessário. Na realidade, assim, a gente estava na Embrapi, a gente teve uma série de reuniões com o Gordon, diretor da Embrapi. Na realidade, ele foi o nosso grande parceiro que viabilizou
o formato desse fundo de investimento em P&D, a gente deve muito ao apoio do Gordon e da Embrapi, porque, na realidade, a parte jurídica da agência não entendia que isso não podia ser, não era um caminho, porque o recurso era só para P&D, e a gente conseguiu usar o caminho que a Embrapi fez para viabilizar, que é a mesma Advocacia Geral da União. Então, como foi aprovado por lá, a gente trouxe o modelo deles e não tinha como não ser aprovado por aqui, tendo em vista que já tinha passado pela AGU. Então, a gente deve muito a eles. E a gente estava num processo de conversa para formatar com a Embrapi quando a gente foi atropelado pelo coronavírus. Então o processo de construção disso deu uma parada por conta dos isolamentos, mas a gente está construindo por interesse do Gordon, né? Um formato, modelo que permita a Embrapi se inserir nisso daí. O Sebrae já está inserido, o Sebrae já seguiu um caminho que a gente já estava conversando com a Petrobras antes, nessa fase de conversa de mudança do regulamento, a gente já tinha uma ideia do que a gente queria fazer, então o contrato da Petrobras com o Sebrae, ele já, apesar de ter sido firmado antes da publicação da nova regulamentação que permitiria isso, ele já estava totalmente dentro do formato que se adequava a essa nova regulamentação. Mas também os outros projetos que estavam em discussão, em conversa, as conversas todas pararam por conta do coronavírus, do isolamento. Assim, não foram estão suspensos, né? Mas a ideia é que assim que a gente retome, seja possível retomar. Mas não tem nenhuma razão, assim, agora depende muito como eu te falei, assim, a iniciativa, a gente está aberto, no nosso papel, nosso trabalho, ajudar a formatar com qualquer parceiro que queira se inserir nesse ambiente P&D. Assim, mas a gente não vai buscar os possíveis parceiros. Não é o nosso papel, nem tem sentido, até porque ia correr o risco da gente estar escolhendo A e B e alguém questionar por que eu não fui atrás do C e do D. Então, na realidade, a gente está aberto para o alfabeto inteiro, todo mundo que vier conversar para ver como formatar seus projetos para chegar na petroleira e ajudar a tirar dúvida, a gente está aberto, a gente faz isso direto o tempo todo, já fizemos com os mais diferentes tipos de instituição. Os exemplos que eu citei aqui, de Sebrae, Embrapi e Finep, são os que avançaram mais nas conversas. Mas, assim, a gente esteve conversando por iniciativa dessas instituições que fazem esse tipo de trabalho, a gente falou com um bando. Mas os que estão mais avançados, assim, o Sebrae, por razões óbvias, já tem 2 editais na rua, e Embrapi e Finep, porque a gente já tinha muita conversa antes vamos dizer, interrupção do processo por conta da quarentena. Só mais uma pergunta, José Carlos. Quando a ANP autoriza as startups, quer dizer, não existe nenhuma obrigatoriedade que ela esteja associada a uma instituição, a uma ICT, a um centro de pesquisa, não é? Não. E a gente sabe que muitas precisam desse apoio e naturalmente vão procurar, dependendo do estágio da maturidade delas, mas não existe a obrigatoriedade dela estar associada a uma ICT. Não, como eu te falei, a gente não criou nenhuma regra que fosse restritiva nesse sentido. O programa, por exemplo, se fosse um programa, um edital com a Embrapi, o modelo da Embrapi, você tem uma ICT junto com a empresa, o do Sebrae com a Petrobras não teve. Você podia ter associado ou não, mas não era uma obrigatoriedade. Você deixa por conta do negócio. Então, assim, a gente entende que a nossa política, a política atual da ANP nesse sentido, não tem sentido o Estado ficar interferindo, dizendo como o agente que vai realizar vai fazer ou deixar de fazer. Não faz nenhum sentido a gente sentado na nossa mesa lá na ANP achar que entende melhor do que o cara que vai fazer na ponta. Então, a gente cria regras, estabelece regras que permitam que as atividades aconteçam da maneira mais livre possível, mantendo estritamente o nosso papel de
buscar que o recurso de P&D, que foi criado na cláusula, efetivamente cumpra seu objetivo, que é gerar inovação, gerar conhecimento, gerar atividade de desenvolvimento tecnológico no país, e que as despesas que vão ser debitadas desse recurso da cláusula sejam efetivamente despesas aceitas como P&D e que sejam feitas no país. Basicamente, o nosso papel é esse, é zelar pelo cumprimento do contrato. Essa é uma cláusula de um contrato, como tem todos os contratos de AIP têm centenas de cláusulas, essa é uma delas, e o nosso papel é zelar pelo cumprimento desta cláusula. Agora, não apenas isso, é zelar pelo cumprimento, mas que isso gere um resultado que seja o melhor possível para a sociedade, e a gente entende que o melhor resultado possível para a sociedade é você ter as empresas investindo em coisas que elas considerem relevantes dentro da estratégia tecnológica delas, e nesse caso específico de startup, todas elas, sem exceção, consideram que é fundamental trazer a startup e a capacidade de desenvolvimento disruptivo e de inovação que as startups representam. Todas elas acham que é fundamental, e o nosso papel é esse, é viabilizar. Agora, sem dizer como é que vai fazer ou deixar de fazer. Tudo bem? Perfeito, obrigada, José Carlos. Tá bom. Ralf, quer incrementar alguma pergunta? Não, na verdade, eu só queria dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que é importantíssimo isso. Eu venho lutando pela criação de startups de base tecnológica há muito tempo, já que você está sabendo. E a gente hoje no INT, a gente tem uma iniciativa para se reorganizar em relação a isso, em relação à criação de novas empresas, de transferência de tecnologia. A gente teve durante muito tempo uma incubadora no INT para a criação de startups, que é um mecanismo importante, mas a gente está hoje com essas novas possibilidades, querendo abrir para outras iniciativas de empreendedorismo inovador. E é nessa linha que a gente fez essa parceria com a Rede Petro, né, para a gente aproveitar também as novas condições dessa cláusula de pesquisa e desenvolvimento da ANP. Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando você consegue criar regulamentos mais flexíveis, como é o caso desse regulamento da ANP, é no sentido de tentar facilitar essa transferência de tecnologia. As startups, por si, elas talvez não sejam a fonte de geração de novas tecnologias, novos conhecimentos, mas elas têm um papel importante, que é a da transformação dessa tecnologia em inovação, né? Então, é fundamental que permita que startups participem do processo de forma ativa, né? E a gente no NT tem interesse, a gente está conversando aí com a Rede Petro Rio para usar isso como uma alavanca para desenvolver iniciativas de empreendedorismo, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, viu, Zé Carlos? E a gente no INT, você pode contar com a gente no INT para ajudar na divulgação e no uso desse novo regulamento, essa nova forma, essa nova abordagem, né, para a transferência de tecnologia que a ANP está proporcionando. Valeu. Queria abrir, se alguém tem mais alguma pergunta, tem alguma dúvida, mas antes de qualquer coisa, Tigre, a gente está muito impressionado, porque quando a gente queria ter essa conversa, eu estou escutando mais boas notícias que eu esperava. Assim, o Ralf é nosso parceiro aí de inovação a longa data, e eu acho que faltava um produto desse, sabia? Faltava um produtinho desse para o setor de óleo e gás. A cadeia produtiva merecia ela receber um produto desse. A gente tem uma responsabilidade, eu acho que vocês fizeram a parte de vocês. Realmente, vocês fizeram a parte de vocês dando essa oportunidade. Agora, a gente tem que materializar essa oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eduardo? Bom, Luiz, eu queria primeiro aí agradecer o Tigre aí pela palestra aí que nos deu, pelo esse bate-papo aí no nosso webinar.
a vocês aí do INT também, o Ralph, a Márcia, você também, Luiz, aí no comando na nossa diretoria de inovação. Eu acho que a gente, quando entra nesse ecossistema de inovação, a gente tem que ver o resultado como o nosso objetivo, e a ANP, tanto como o INT, junto com a Rede PetroRio, a gente vai seguir aí nessa parceria e, com certeza, esses resultados aí vão aparecer ainda esse ano e que essa parceria seja por longo prazo, também de todas as pequenas e médias empresas aqui do estado do Rio. Tá? Só mais uma vez agradecer aí o Tigre, o pessoal do INT, e a você, Luiz, que está tocando aí esse nosso projeto de inovação da rede. Queria agradecer mesmo a participação de todos. E obrigado, tá, Tigre? Manda um abraço lá para o Alfredo, lá da ANP, tá? E a todo o pessoal lá da equipe da ANP. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Está comigo. Eu queria agradecer e, com certeza, você deixou um dever de casa interessante para a gente fazer junto com a Rede Petro e o INT. Já tínhamos alguns projetos em andamento. A gente quer realmente agradecer porque tem um trabalho muito interessante a ser feito. Obrigado, Tigre. Quiser dar uma palavra final aí? Não, só dizer que, sim, que a gente está à disposição, é nosso papel ajudar. Então, assim, como te falei, estava falando, em caso de vocês querem ajuda para formatar, tirar dúvida se essa ideia que vocês estão tendo se dá jogo, se não dá, se vai ter algum impedimento, a gente está totalmente à disposição para conversar. É nosso papel ajudar, orientar. Então, contem conosco, tá? Tá bom. Obrigado a todos. Elisângela, pode dar o fechamento, por favor. Tá ótimo. Obrigada, diretor. Eu agradeço a participação de todos e a presença de pessoas tão importantes, o senhor José Carlos Tigre, a presença da senhora Márcia Oliveira, o senhor Ralph, do INT. Agradecemos a participação importante, com informações tão relevantes para a gente, né? Obrigada a todos, uma excelente noite e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigado.